Deu. Olá, muito bom dia a todos. Estou no meu 6º dia de jejum seco. Não me repare um pouco na minha voz, pessoal, porque eu tô com a boca muito seca. Eu reparei que de uns 2 dias pra cá, a minha boca tem estado muito seca mesmo e um pouco de gosto ruim, mas esse gosto ruim é mais pra parte da garganta, mais ao fundo, assim, como se fosse no céu da boca, sabe, pessoal? E é um gosto assim que é como se fosse um gosto meio amargo e como se vocês, assim, e junto a isso muita sede. Vocês não têm noção a sede que eu tô sentindo. Assim, ó, ontem à noite, então, olha, foi insuportável. De repente eu até que estava dormindo nas outras noites, tudo tranquilo. E ontem à noite eu perdi o sono, não dormi direito, praticamente nada. E o pouco que eu consegui dormir, eu ainda sonhei com um copo bem geladinho de água, pessoal, que eu estava bebendo água, assim, bem geladinho, assim, eu tive um sonho. Vocês veem que a sede era tanta que eu sonhei que eu estava bebendo água. E, pessoal, o que eu ia dizer para vocês? Os sintomas aqueles das fraquezas nos braços, nas pernas, já não os tenho desde ontem, tá? Aquilo tudo passou. Mas eu tenho sentido essa sede aí que eu tô dizendo para vocês, tá? E o que mais que eu ia dizer para vocês? Eu não tenho muito o que relatar assim sobre os sintomas, porque foram mesmo mais esses mesmo aí. E hoje pela parte bem de manhã cedo eu me pesei sem roupa, né, para ver o peso exato que eu estava, e eu já estava com 65 quilos e 400. Só para compartilhar aí com vocês o quanto que eu estou perdendo de peso, tá, pessoal? Outra coisa também que eu ia dizer para vocês, muito importante, o pessoal que está pretendendo fazer seus jejuns secos aí também, tá, pessoal? Vão com cautela, tenham cuidado. Primeiro procurem saber se vocês têm algum problema com cálculos renal ou vesícula, que isso é muito importante saber, tá? Porque não vão fazer jejum seco aí com cálculos renais, tá, pessoal? Não vão fazer besteira. Apesar que eu andei pesquisando algumas matérias aí e pesquisei alguns estudos científicos sobre o assunto do jejum seco, e nesses estudos aí mostraram lá, foi feito tipo um experimento, uma experiência com um pessoal que tinha diabetes e foram submetidos ao experimento do jejum seco por, se eu não me engano, 12 dias, só que sobre supervisão médica, aquela coisa toda, né, gente? E descobriram que os níveis de diabetes, assim, foi um resultado surpreendente, tá? Se surpreenderam com esse jejum seco que fizeram nessas pessoas aí. E isso foi em outro país, se eu não me engano, tá? Eu só não me lembro qual agora, tá, pessoal? Foi uma matéria que eu pesquisei e eu estava pesquisando sobre o assunto do jejum seco e me chamou a atenção e eu li por cima, assim, mais ou menos. E eu achei bem interessante compartilhar isso com vocês. E lembrando também que o jejum seco, um dia que você faça de jejum seco equivale para 3 dias de jejum de água. E isso é bem interessante também, tá? Então isso significa que, para vocês verem a potência, que é muito maior do que com o jejum de água. Porém, o jejum seco e o jejum de água são jejuns ao contrário um do outro. É porque um é muito mais forte e o outro você vai estar bebendo água, vai estar se hidratando o seu corpo, e o outro você não vai poder beber nada. Então eles são opostos um do outro, mas que tem benefícios também. Mas só que o jejum seco eu acredito que tenha muito mais benefícios do que o jejum com água, pelo que eu tô me experienciando, tá, pessoal? Então significa que quando eu estava fazendo os meus jejuns de água,
e eu estava bebendo a minha água lá e chegou a um estágio, como eu relatei para vocês nos meus vídeos aqueles, que era tanta água que eu já não aguentava mais e realmente, tá? E agora eu estou no jejum seco, que eu estou sem absolutamente nada de água e eu não vejo a hora de poder beber um copo delicioso de água. Para vocês verem como são as coisas. Estava no jejum de água, não aguentava mais tanta água. Agora estou no jejum seco e não vejo a hora de beber água, né? Então são os opostos, né, gente? E eu achei bem interessante assim trazer alguns aspectos desse jejum, porque quando eu fazia somente o meu jejum com a água, eu não estava por dentro como eu estou tentando agora pesquisar e me aprofundar mais sobre esse assunto do jejum seco. E na época eu assim não tinha pesquisado, não tinha procurado mais sobre o assunto do jejum seco, e também diziam que o melhor era só o de água, e eu me habituei na época só com jejum de água, tá, pessoal? Então eu descobri que o jejum seco ele tem os seus benefícios, sim, tá? E para mim não está sendo muito difícil fazer um pouco mais de dias nesse jejum, porque eu já estava habituada a fazer os meus jejuns lá de água, vocês sabem. Então para mim está sendo, eu acredito que com tudo que eu estou passando, com toda essa sede, está sendo um pouco mais, não é que esteja sendo fácil, mas como eu já estava habituada com outro jejum, esse até que está sendo bom. Então o que eu ia dizer para vocês por hoje seria mais ou menos isso, tá, pessoal? E eu procurei gravar aqui no meio das árvores, da natureza, porque eu gosto muito de vir para esse lugar, porque ele é muito bonito. E essas árvores todas que se encontram aqui, fomos nós que fomos plantando com o tempo. E eu prefiro gravar ao ar livre, porque nada melhor do que a luz natural do sol. Porque aquela luz de dentro de casa eu não gosto, é uma luz sintética, né? E já essa luz da natureza não tem nem comparação, né, gente? Então é outra energia. E hoje o dia até que está com bastante vento. Ontem eu pensei que fosse chover, de ontem para hoje, mas aí o tempo melhorou de novo, choveu um pouco à noite, ventou bastante, mas o dia até que está muito bonito, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, o que aconteceu? Daí eu procurei me aprofundar mais, fui buscar por mais respostas desse jejum seco e me surpreendi. Confesso a vocês que eu tenho que dizer que até que está sendo legal essa minha experiência com o jejum seco, até que eu estou gostando. E bem mais forte, bem mais intenso do que o outro, porque me apareceu alguns acontecimentos, algumas revelações no decorrer desse meu jejum, muito mais rápido e muito mais intensa do que quando eu fazia o jejum com água. Então, esses outros relatos eu vou ir conversando com vocês ao decorrer das gravações, tá certo? E lembrando, pessoal, que jejuns não são competições, tá? Cada um faz dentro daquilo que vê que é possível, vê que seu corpo aguenta e vê que consegue fazer, tá? Eu não estou aqui competindo com ninguém, jejum não é competição, tá? Jejum é uma coisa séria, é para você fazer se você quiser, se você se sente bem com isso, tá? E é uma escolha particular de cada um. Eu quis fazer porque, para mim, o jejum ele é importante porque ele é curativo e, infelizmente, como nós estamos no Brasil e a saúde brasileira é precária, tá? E tem milhões e milhões de pessoas na fila aí esperando muitas vezes até mesmo por um simples exame e muitas vezes já morreram e o exame ainda, a chamada para ir fazer o exame ainda não chegou e a pessoa muitas vezes já nem existe mais, que é assim que funcionam as coisas, infelizmente, tá? E principalmente aqui no Brasil, vocês sabem como é. E o que acontece, pessoal? Então eu procuro fazer esses jejuns que eles são curativos também para a minha saúde. Então vocês têm que entender que isso é uma experiência que eu estou fazendo minha, é com o meu corpo, com a minha pessoa, não tem nada a ver com ninguém, nem coisa nenhuma, só que eu escolhi fazer
porque eu vi que eu estava realmente precisando cuidar melhor também da minha saúde. E junto a isso, espiritualmente, que realmente ajuda bastante, tá? Então você cuida da sua saúde, corpo, mente e espírito, tá, pessoal? Então ele ajunta essas três formas aí, tá? E são essas três formas importantes para a gente, assim, superar os problemas que a gente tem que conviver diariamente aí, tá? Então, é isso mesmo. Eu confesso para vocês que eu não sei quando eu vou interromper esse jejum, que eu não estou conseguindo interromper esse jejum, gente. Eu não sei explicar o porquê, sabe? Não sei dizer, eu não estou conseguindo quebrá-lo ainda. E eu não tenho uma data, porque eu estou fazendo bem tranquilo, eu estou levando conforme eu estou conseguindo, tá? Um super abraço, um beijão no coração de todos, como de costume. E se você gostar, deixa seu like, tá, pessoal? Compartilhe, não custa nada, tá? Compartilhar os vídeos aí. De repente tem pessoas que gostam também e curtem essa prática de jejuns. E eu acho muito legal essa interação, a gente poder se trocar opiniões e ideias, tá? E não se esqueçam de ativar o sininho com as notificações ali também, para vocês não perderem os vídeos aí, tá, pessoal? E vamos ficando por aqui hoje, tá? E eu não vou me alongar mais, porque quanto mais eu falo, mais sede me dá. Desculpa, pessoal. E um beijão aí pra vocês. Até o próximo.